Olá, hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2020. Como sempre eu faço aqui no começo, eu peço, se você gostar, que você dê um like. Se não gostar, dê um dislike, faça um comentário. Não gosto de ser insultado, mas posso receber comentários que discordem de opiniões, porque opinião dá para discordar, o que não dá para não respeitar os princípios fundamentais da democracia, né? Hoje eu escolhi, inclusive, uma epígrafe. Epígrafe é aquelas, né, frasezinhas que vêm antes do livro, né? Esse comentário vai ter uma epígrafe. É que a minha amiga Cláudia Cordeiro me mandou um poema. Ela é viúva do grande poeta Alberto da Cunha Mello, lá de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E ela me mandou um poema que eu achei que é a prova maior que o poeta realmente não é apenas uma rima do profeta. É um poema do Alberto da Cunha Mello, de quem ela é viúva, de um livro chamado Poemas à Mão Livre, de 1981, e que está na página 239 da Poesia Completa, do Alberto, publicado numa lindíssima edição que a Cláudia preparou para a editora Record, com um belo trabalho editorial do Andreasa, né? Carlos Andreasa. O poema é o seguinte: como não somos camponeses, ao invés de lenha, trazemos às costas um feixe de horizontes queimados. Ao chegarmos sujos, chutamos no escuro carros e bonecos de plástico. O comandante ferido chuta cadáveres ao convés e olha o céu, pedindo o resto da tempestade. A tempestade desse barco é o seu próprio comandante. Não é impressionante? Pois é, por falar em comandante, em barco, há algum tempo eu venho chamando a atenção de você, que me acompanha, para essa tramóia do presidente Jair Bolsonaro com as polícias militares dos estados, né? Existe claramente uma tentativa de fazer ali um Ministério da Segurança Pública para tomar conta das PMs dos estados, que são um verdadeiro repositório ideológico do bolsonarismo, né? E faz parte desse projeto aquela coisa de aumentar armas, aumentar munições, que o Bolsonaro vendeu na campanha como se fosse alguma coisa para tiro esportivo, para caça, quando na verdade ele confessou na reunião do dia 22 de abril, e foi a coisa mais importante que ele falou naquela reunião, que ele estava querendo armar o povo contra os governadores que estavam tentando proibir o direito de ir e vir nas suas versões democráticas do pensamento nada liberal dele, né? No Estadão de hoje, a repórter Tânia Monteiro, que é setorista lá do Palácio do Planalto, muito informada, descreveu um retrato daquilo que naquela mesma reunião o presidente chamou de meu esquema de segurança particular. E ela fez uma pesquisa lá no Palácio e mostrou que esse sistema, essa arapongagem da família, do clã, da família Bolsonaro, tem gente contratada e paga com dinheiro público, com gabinete espertíssimo do gabinete do Bolsonaro. É o caso do tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Márcio Cavalcante de Vasconcelos, e do coronel de Exército, Marcelo Costa Câmara, que trabalham no terceiro andar do Palácio do Planalto, a poucos metros da sala de Bolsonaro. Um dos ocupantes do serviço de informação paralelo ao qual se referiu o presidente lá na reunião é o Aparecido Andrade Portela, militar reformado do Exército e que conheceu o Bolsonaro nos anos 1970 em Nioaque, no Mato Grosso do Sul, quando se viram juntos. Ele continua a transmitir ao presidente, como já transmitia desde a época de deputado, informações políticas locais e a situação da fronteira seca do Brasil, né? Um outro informante é um antigo assessor, Valdir Luiz Ferraz, de 67 anos,
foi convidado a trabalhar em Brasília, mas preferiu ficar no Rio, especialmente depois que Wilson Witzel se tornou um dos adversários preferenciais do clã Bolsonaro. O auxiliar do presidente opera uma espécie de sucursal carioca da rede de informações e foi por meio da rede no WhatsApp que a família Bolsonaro recebeu um vídeo da autópsia do corpo do ex-agente do BOPE e miliciano e pistoleiro, né, do escritório do crime, Adriano Magalhães da Nóbrega, ligado a milícias, morto em fevereiro, na praia, lá na Bahia, em Esplanada, num cerco da polícia baiana com a ajuda da polícia fluminense, que deu uma cara de queima de arquivo assim impressionante, né? A imagem foi divulgada no Twitter pelo senador Flávio Bolsonaro, o filho 01, o primogênito do presidente, que já condecorou esse ex-policial quando ele já era bandido. Ele tinha sido condenado por homicídio, ainda com a patente na época de tenente da Polícia Militar do Rio, e foi nessa condição que ele foi homenageado por um discurso na Câmara do Jair Bolsonaro, então deputado federal, e condecorado pelo filho Flávio, como diz o próprio Bolsonaro, por ordem dele, Bolsonaro. Esse Adriano tem muitos parentes que foram empregados nos gabinetes de Jair na Câmara dos Deputados, de Flávio na ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e do Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro. A estrela dessa companhia é o senhor Fabrício Queiroz, que foi descoberto num relatório do Conselho de Atividades Financeiras, à época do Ministério da Fazenda, passou para o Ministério da Justiça a pedido do Moro, mas depois, com o consentimento do Bolsonaro, voltou para a Fazenda e terminou sendo instalado no Banco Central, né? Esse COAF é que entregou o senhor Fabrício Queiroz com movimentação milionária, envolvendo vencimentos de servidores do gabinete, e ele era lá, sei lá, um motorista, um segurança, mas era também um homem forte. O Fabrício foi demitido em outubro de 2018, em plena passagem do primeiro para o segundo turno, nesse episódio que está em grande ebulição, que foi a delação, ou melhor, o depoimento, né, a denúncia do empresário Paulo Marinho, uma denúncia até agora não respondida, né, em que o Paulo Marinho contou que o Flávio, acompanhado de um advogado, e ele também acompanhado de outro advogado, o próprio Paulo Marinho, na casa dele, e todos ouviram do Flávio o relato de que um policial federal contou ao chefe de gabinete dele, um sujeito chamado Miguel, agora eu esqueci, é um oficial, né, um coronel, e contou que tinha sido descoberto esse esquema, que ia estourar o escândalo, e imediatamente o Fabrício e uma filha, o Fabrício foi demitido do gabinete do Flávio, uma filha do gabinete do Jair Bolsonaro, e só isso, só essas demissões, já são provas suficientes de que tudo o que o Paulo Marinho falou corresponde à mais cruel realidade, à mais pura realidade, né? O caso do Adriano é um caso de um assassinato covarde, que só pode ter sido queima de arquivo, de qualquer maneira ainda não foi devidamente investigado, né? E hoje, o presidente Bolsonaro prometeu a apoiadores que tomará mais medidas para flexibilizar a posse e o porte de armas. Bolsonaro conversou com um grupo de caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo, conhecidos pela sigla CACs, no Palácio da Alvorada, pediu sugestões e prometeu novidades. Eu espero que a Câmara dos Deputados, porque o Senado na mão do Davi Alcolumbre, ninguém pode esperar nada, esteja atento
a esses decretos do Bolsonaro, atenta, né? A esses decretos do Bolsonaro, aumentando a liberalidade da posse de armas e de cruzar o país e o exterior com munição não limitada, né? A respeito dessa questão das PMs, que é uma questão que eu ouvi ontem o professor Marco Antônio Villa dar uma verdadeira explanação no seu blog, né? Que eu acompanho diária e fielmente, né? E hoje cedo eu recebi de dois amigos, um deles o Dolino, autor desse quadro que está aí atrás de mim, que tem o nome de um livro meu, e é uma homenagem à minha poesia, Solos do Silêncio. Ele me mandou um texto que foi colocado no Facebook pelo sociólogo Luiz Eduardo Soares, um dos maiores especialistas brasileiros em segurança pública. Eu não tenho mais tempo para ler o texto inteiro, mas eu vou ler o fundamental, pelo menos a metade do texto, para que você tome conhecimento. Faço um apelo a todas e todos que sabem o que significaria um golpe policial-militar sob liderança fascista. Os sinais são assustadores, ostensivos e crescentes. Hoje, o vice-presidente publicou um artigo absurdo e ameaçador no Estadão. Aras, embora tenha se corrigido depois, disse ao Bial que as Forças Armadas poderiam, sim, intervir se um poder invadisse a seara do outro, numa clara adesão crítica ao Supremo. Ives Gandra está a postos para escrever a justificativa constitucional do golpe. A respeito desse assunto, interrompendo aqui a leitura do Luiz Eduardo, eu falei ontem longamente, inclusive li, para quem assistiu, o artigo a qual ele se refere, mostrando que não tem nada disso que o Ives e que os bolsonaristas estão repetindo por aí. Nunca faltaram juristas aos generais, não faltarão ao capitão Eduardo Bolsonaro, aliás, não faltarão ao capitão, ponto. Eduardo Bolsonaro confirmou, a ruptura está decidida, espera-se apenas a oportunidade. O presidente sobrevoou manifestação contra o Supremo e o Congresso ao lado do ministro da Defesa. Precisa desenhar? Enquanto isso, do lado de cá, uns e outros estão melindrados, com manifestos condenando a União pela Democracia. Questionam suas intenções e origens. Não querem ser usados por adversários que buscam se redimir de erros passados. Ou seja, perderam conexão com a realidade. O fogo já começou a lamber seus pés. Despertem! Não vou usar o palavrão que ele usou aqui para encerrar a frase, em respeito a você, meu caro inscrito. Bom, é um prazer estar sempre aqui como eu estou com vocês, direto ao assunto, em pé. E não se esqueça, só a verdade nos salvará.